Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações com a vossa paz. Visitai esta noite com a vossa presença suave e poderosa. Iluminai a mente, acalmai o coração e afastai toda perturbação. Quando o corpo se deita, mas a mente continua lutando, quando o silêncio do quarto contrasta com o barulho dos pensamentos, quando o medo do amanhã começa a falar mais alto que a fé, é sinal de que a alma precisa de proteção. A ansiedade noturna não pede licença. Ela invade, acelera o coração, cria cenários, revive dores, amplia problemas. Pequenas preocupações se tornam gigantes na escuridão, mas esta noite não será dominada pela inquietação. Sob a poderosa intercessão de São Bento e a força espiritual de sua sagrada medalha, toda influência que não vem de Deus perde agora o seu espaço. A cruz de Cristo se levanta como escudo. A luz vence a sombra. A paz começa a ocupar o lugar do medo. Que todo pensamento repetitivo seja silenciado. Que toda angústia escondida seja desarmada. Que toda opressão invisível seja afastada. A Santa Cruz seja a luz desta noite. Que nenhuma ansiedade tenha autoridade sobre a mente. Que nenhum temor seja maior que a presença de Deus. Que a respiração desacelere, que o coração encontre repouso, que a mente se curve diante da paz do Espírito Santo, porque onde Deus está, a perturbação não permanece. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite eu me levanto espiritualmente contra toda ansiedade que tenta dominar a mente, toda corrente de pensamentos repetitivos, toda imaginação que produz medo, toda lembrança que traz angústia. Agora se coloca diante da autoridade da cruz de Cristo. Ansiedade, você não tem poder aqui. Pensamentos acelerados, vocês não governam esta mente. Preocupações excessivas, vocês não são maiores que a providência de Deus. Pela intercessão de São Bento, eu declaro que toda influência que causa inquietação seja quebrada. Que a sagrada medalha de São Bento seja agora um sinal visível de proteção invisível. Que as palavras gravadas nela sejam como muralhas ao redor da mente. Que todo laço espiritual de medo seja desfeito. Que toda opressão noturna seja afastada. Que toda sugestão negativa perca sua força. Espírito Santo, sopra agora sobre os pensamentos confusos. Organiza o que está desordenado, acalma o que está agitado, fortalece o que está fraco. Se existe um medo escondido, que ele seja exposto e entregue a Deus. Se existe uma preocupação que parece impossível de controlar, que ela seja colocada aos pés da cruz. Nenhuma ansiedade é maior que o poder de Deus. Nenhuma perturbação resiste à presença do Espírito Santo. A mente não foi criada para viver em guerra constante. Ela foi criada para confiar. Que a paz comece agora a tomar espaço. Que o silêncio interior seja restaurado. Que a noite volte a ser descanso. E se você deseja que esta paz permaneça sobre a sua vida, escreva nos comentários: eu recebo a paz de Deus nesta noite. Que essa declaração fortaleça sua fé e confirme sua vitória. Senhor, grande parte da ansiedade nasce do medo do que ainda nem aconteceu. A mente cria cenários, o coração se antecipa, a alma tenta controlar aquilo que pertence somente a ti. E assim, o amanhã começa a pesar antes mesmo de chegar. Mas nesta noite, eu entrego o amanhã em tuas mãos. Toda preocupação com o futuro, toda insegurança sobre decisões, toda dúvida sobre caminhos, eu coloco agora diante da cruz de Cristo. Pela intercessão de São Bento, eu renuncio à necessidade de controlar tudo. Renuncio à ilusão de que preciso prever cada detalhe. Renuncio ao medo de perder, falhar ou não ser suficiente. A medalha de São Bento representa proteção, mas também confiança. Confiança de que Deus governa o que eu não consigo enxergar.
Se o futuro parece incerto, Deus continua sendo fiel. Se os planos parecem frágeis, Deus continua sendo soberano. Se a mente insiste em antecipar problemas, a fé responde com descanso. Que toda ansiedade sobre o amanhã seja transformada em confiança. Que todo medo escondido seja substituído por esperança. Que toda tensão acumulada se dissolva na certeza de que Deus está à frente. O amanhã não pertence à preocupação. O amanhã pertence a Deus, e nesta noite o coração escolhe confiar. Que a paz comece a preencher os espaços onde antes havia inquietação. Que a respiração se torne mais leve. Que o pensamento desacelere. Que a alma descanse. Porque quando o futuro é entregue a Deus, a mente encontra liberdade. Senhor Deus, muitas vezes a ansiedade não nasce apenas do futuro. Ela nasce de feridas do passado que ainda não cicatrizaram, palavras que marcaram, situações que deixaram medo, fracassos que ainda ecoam na memória. A mente revive cenas antigas e o coração reage como se tudo estivesse acontecendo novamente. E assim, a noite se torna um campo onde lembranças tentam roubar a paz. Mas nesta oração, toda memória que gera angústia é colocada diante da cruz. Pela intercessão de São Bento eu peço: toca, Senhor, nas raízes invisíveis da ansiedade. Vai onde ninguém vê. Cura o que ainda dói em silêncio. Se existe uma lembrança que provoca medo, que ela perca sua força agora. Se existe uma marca emocional que alimenta insegurança, que ela seja restaurada pela tua presença. Se existe culpa, arrependimento ou vergonha, que sejam lavados pela misericórdia de Deus. Nenhum passado é maior que a graça divina. Nenhuma ferida é mais profunda que o amor de Cristo. Que a medalha de São Bento seja também sinal de libertação interior. Que tudo aquilo que aprisiona a mente em memórias dolorosas seja quebrado. A noite não será mais dominada por fantasmas do passado. A mente não será mais refém de experiências antigas. O que passou, passou. O que Deus está fazendo agora é restauração. E se esta oração está tocando seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa encontrar paz nesta noite. Que a cura alcance muitas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, existem noites que parecem se repetir. A mesma inquietação, os mesmos pensamentos, a mesma angústia voltando como um ciclo que nunca termina. A ansiedade cria padrões. A mente aprende o medo. O coração se acostuma a viver em alerta constante e, sem perceber, a alma começa a acreditar que sempre será assim. Mas nesta noite, esse ciclo é interrompido. Pela autoridade da cruz de Cristo e pela intercessão de São Bento, eu declaro que todo padrão repetitivo de ansiedade seja quebrado agora. Se existe um hábito mental de sempre esperar o pior, ele perde a força. Se existe uma tendência de sempre imaginar tragédias, ela é desfeita. Se existe uma prisão invisível na mente, ela é aberta pela luz de Deus. A medalha de São Bento é sinal de libertação. Onde ela é invocada com fé, o mal recua. Onde a cruz é levantada, a opressão não permanece. Que toda raiz de ansiedade seja arrancada. Que toda opressão noturna seja dissolvida. Que a mente seja renovada pelo Espírito Santo. Não é vontade de Deus que a noite seja tormento. Não é propósito divino que o coração viva aprisionado. A paz é promessa. O descanso é bênção. A liberdade é possível. E a partir desta noite, um novo ciclo começa. Ciclo de confiança, de serenidade, de proteção espiritual. Se você deseja continuar fortalecendo sua fé e recebendo orações que trazem paz e proteção, inscreva-se neste canal. Aqui é lugar de oração, autoridade espiritual e descanso para a alma. Senhor, depois da batalha, vem o descanso. Depois da entrega, vem a paz.
Nesta noite, a mente que estava acelerada começa a desacelerar. O coração que estava inquieto começa a encontrar ritmo novamente. A respiração se torna mais profunda, mais tranquila. Espírito Santo, sela agora cada pensamento com a tua presença. Onde havia confusão, coloca clareza. Onde havia medo, coloca confiança. Onde havia tensão, derrama serenidade. Que a medalha de São Bento represente agora um selo espiritual sobre esta noite. Assim como uma porta é fechada para proteger uma casa, que a mente seja guardada contra toda perturbação. Que nenhum pensamento negativo atravesse essa proteção. Que nenhuma angústia encontre espaço. Que nenhuma sombra tenha autoridade. Senhor, envolve este quarto com teu cuidado. Que os anjos do Senhor acampem ao redor. Que o descanso seja profundo e restaurador. Se ainda existe algum resquício de inquietação, que ele seja dissolvido agora, na presença de Deus. Como ondas que se acalmam depois da tempestade, que a alma volte ao seu estado natural. Confiança. A noite não é lugar de medo. A noite é lugar de entrega. A noite é lugar de repouso em Deus. Que os pensamentos diminuam. Que o silêncio interior aumente, que a paz seja maior que qualquer lembrança ou preocupação. A mente está sendo guardada, o coração está sendo protegido, a alma está sendo envolvida e o descanso começa agora. Senhor Deus, nesta noite eu consagro cada minuto do meu descanso a Ti. Consagro este quarto, consagro esta cama, consagro minha mente, meu coração e meus sonhos. Que tudo o que acontecer enquanto eu durmo esteja debaixo da tua proteção. Pela intercessão poderosa de São Bento, eu declaro que esta noite está selada contra toda influência negativa, contra toda perturbação invisível, contra todo ataque que tente atingir a mente ou o espírito. A cruz de Cristo está levantada sobre este lar. A medalha de São Bento é sinal de defesa e libertação. O Espírito Santo repousa neste ambiente. Se algo tentou roubar a paz, já não tem mais autoridade. Se alguma inquietação ainda resistia, agora se dissipa. Se algum medo ainda sussurrava, agora se cala. Que o sono seja profundo, que os sonhos sejam leves, que o despertar seja renovado. Esta noite não pertence à ansiedade, pertence a Deus. E antes de encerrar esta oração, fortaleça esta corrente de fé. Curta este vídeo. Escreva nos comentários: minha noite está nas mãos de Deus. Compartilhe com alguém que precisa dormir em paz. Inscreva-se no canal para continuar recebendo orações que protegem, fortalecem e renovam. Que esta comunidade seja um refúgio espiritual para muitos corações. Descanse, Deus está cuidando de tudo, e que a paz permaneça com você.